Vamos começar a programação propriamente dita do evento e eu convido Elane Cabral para fazer a continuidade do nosso evento. Bom dia a todos. Eu não sou muito de púlpito, meu tamanho não ajuda muito a ficar atrás de um púlpito, então eu vou preferir ficar aqui no microfone. Bom dia a todos. Para a gente, do Projeto Rumo, é uma satisfação imensa ver essa sala cheia, lotada. O Projeto Rumo está todo aqui, né? A gente fica com a certeza de que essa iniciativa que a gente começou lá atrás é uma iniciativa que tem se confirma, que vai ao encontro da expectativa de vocês, e a gente é alimentado disso, né? Alimentado do retorno positivo que a gente recebe. Então, tenho certeza que essa adesão ao fórum que a gente vê hoje aqui vai nos dar gás para muito mais coisa daqui para frente. Como o Boris falou, o Projeto Rumo iniciou, né, lá em 2012, como uma iniciativa de empresários, acionistas, executivos, advogados, consultores, estudantes, que se encontraram, inclusive, nossa Heloísa estava aqui agora, se encontraram, inclusive, provocados por Heloísa, provocados pela vinda do IBGC. Tá perdoada. Então, como a Heloísa falou agora há pouco, quando ela veio para cá em 2011, 2012, ela acabou reunindo essas pessoas, e algumas dessas pessoas tiveram vontade de continuar se encontrando e debatendo, refletindo, discutindo e compartilhando experiências em governança e em empresas familiares. Foi daí que nasceu o Projeto Rumo. Nesse tempo, nesses 5 anos de atuação, a gente tem conseguido desenvolver atividades em 2 frentes. Uma frente, que é o espaço de produção e conhecimento sobre a realidade local. A gente entende que, para trocar experiência, a gente precisa saber o que está acontecendo na região. Então, a gente faz isso através de estudos, de pesquisa, de grupos de reflexão. E a gente tem uma outra frente, que é a rede de troca e compartilhamento de experiências, que é uma situação como essa aqui que a gente está vendo hoje, o Fórum Rumo, e outros eventos de menor porte, que a gente traz casos, especialistas e discute o tema. Nessa trajetória do Projeto Rumo, o tema empresa familiar tem sido abordado, né? Lá no início, na primeira pesquisa que fizemos, em 2013, fizemos um mapeamento do estágio da governança corporativa em 110 empresas aqui em Pernambuco, e a gente constatou que 80% da amostra era familiar. Isso não foi intencional, foi espontâneo, mas batia com os números que nós tínhamos, que é a parcela das empresas familiares na economia das regiões e dos países. É em torno disso, 80%, 90%, em alguns países um pouco menos, mas a forte presença das empresas familiares na economia do país e das regiões. E aí a gente ficou mais curioso ainda sobre a realidade das empresas familiares e instalamos no Projeto Rumo um grupo de trabalho chamado Sucessão em Empresas Familiares, em que a gente foi debater, os integrantes do Projeto Rumo foram debater alguns desafios, algumas recomendações sobre como passar bem pelo processo de transição de gerações. E a gente sentou despretensiosamente, vamos discutir um pouco mais esse assunto? Então, nos reunimos ali, discutimos em alguns encontros, fomos registrando, que é uma mania nossa, registrar toda a conversa. A gente acha que toda conversa, as meninas do Geração estão rindo, porque sabe que é assim, toda conversa a gente registra, porque a gente acha que cada conversa que empresas têm entre si tem um valor muito grande, e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, a gente registrou essas conversas, e o conteúdo dessas conversas, a gente olhou para ele e disse, não, a gente tem que organizar isso num caderno. E a gente organizou no caderno de reflexões Sucessão em Empresas Familiares. É um caderno que está disponível em formato digital para quem quiser. E publicamos, lançamos num evento específico, mas a gente achou que era egoísmo deixar esta discussão parar ali, entre os integrantes do projeto. Então, a gente começou a sonhar, como o Antônio Jorge falou, com um fórum que pudesse amplificar as discussões das empresas familiares. E aí concebemos, viabilizamos e realizamos o primeiro fórum das empresas familiares em 2015, que teve uma adesão imediata, que nos fez dar gás, como eu estava falando, para fazer o segundo fórum,
E o terceiro hoje. Achando pouco, a gente, agora em 2017, entendeu que estava na hora da gente conhecer, dar um passo além no conhecimento da realidade local. E aí decidimos fazer a pesquisa Longevidade das Empresas Familiares. E por que o tema longevidade? Por que não permanecer na sucessão? Eu não sei se todos aqui têm familiaridade com essa estatística que assombra o mundo das empresas familiares, mas tem uma estatística que é batida há muito tempo, da regra do 30-13-3. Apenas 30% das empresas familiares passam da primeira para a segunda geração, 13% das empresas familiares passam da segunda para a terceira geração e 3% da terceira para a quarta geração. Tem algumas variações nesses números, alguns estudos que, enfim. Esse é um estudo que já tem mais de 20 anos, foi realizado por um especialista americano. É um estudo excessivamente citado para o meu gosto, porque ele tende a assombrar demais as empresas familiares e a esquecer um detalhe, e a não olhar para outras informações que poderiam estimular o desenvolvimento e o investimento nas empresas familiares. Porque vários estudos apontam também que empresas familiares listadas na Bolsa têm melhor desempenho do que as não familiares. Tem 2 estudos em particular, com a SP500, que mostram as empresas familiares listadas na Bolsa Americana com desempenho melhor do que as não familiares. Isso não é unanimidade, mas existem estudos apontando. Também há estudos apontando que as empresas familiares têm melhor desempenho que as não familiares na crise, porque elas têm mais resiliência, elas conseguem suportar mais, passar por períodos de dificuldade. E isso acaba trazendo no longo prazo que as empresas familiares têm melhor desempenho do que as não familiares no longo prazo, porque no longo prazo é feito de altos e baixos. Então, se nos baixos a empresa familiar tem mais resiliência, ela consegue, na média do longo prazo, ter um desempenho acima das não familiares. Além do fato que algumas das empresas mais longevas do mundo são de controle familiar. Então, tem empresa de 30 gerações, de 40 gerações. Teve uma empresa ela tinha 1.400 anos, é uma empresa japonesa, uma construtora, ela começou construindo templos. Ela tinha 1.400 anos, quando um dia desse, 10 anos atrás, ela foi incorporada por uma empresa não familiar, por uma multinacional. Mas ela tinha 1.400 anos, ela tinha passado por 40 gerações. Então, longevidade é um tema possível para as empresas familiares, e aí a gente volta. Então, por que assombra aquela estatística? E aí a gente, do Projeto Rumo, entende que assombra não é porque a empresa familiar se compara com as não familiares, não. É porque a empresa familiar tem um desejo na base dela, que é o de atravessar gerações, e que isso, uma estatística que diz que só 3% chega na quarta geração, é para assombrar mesmo. Quer dizer que de nós 100 que sonhamos em atravessar gerações, só 4 chegaram lá. Então, é essa reflexão que a gente quer trazer com a pesquisa. E se o desejo de atravessar gerações requer um projeto de longevidade, e a gente do Projeto Rumo entende que podemos e devemos ajudar as empresas familiares a se prepararem para esse projeto de longevidade. É por isso a pesquisa. Então, a gente decidiu conhecer melhor essa realidade. A pesquisa foi concebida este ano, no primeiro semestre desse ano. Ela foi iniciado o levantamento de campo em junho, concluído num tempo recorde pela equipe de campo em agosto. E a gente partiu de 3 pilares. A gente compreendeu, a hipótese da gente, que a gente queria investigar, era de que a longevidade das empresas familiares dependeria de 3 pilares. A capacidade da empresa familiar se inovar, quer dizer, criar o futuro do seu negócio, não parar no tempo. Isso vai ser o tema do nosso painel 1 aqui hoje. O segundo pilar era sobre a formação profissional da família empresária, como a gente tem a hipótese de que a longevidade depende de uma família preparada para conduzir esse negócio no futuro, senão ela deixa de ser familiar. E aí isso vai ser o tema do nosso segundo painel hoje.
E o terceiro pilar, a sucessão. A gente entende que uma empresa longeva precisa saber passar pelos processos de transição de gerações. E esse é o tema da nossa tarde. E nas entrevistas que fizemos, na pesquisa, a gente conversava com os entrevistados em duas perspectivas. A gente perguntava qual a tua opinião sobre esse assunto, e aí tinha algumas perguntas, e como está na sua empresa. Aí vocês imaginam, isso aí foi cerca de 40, 50, Ricardo, não sei se está lembrado, mas uns 40 ou 50 perguntas, né? E que está demandando um grande investimento de análise e reflexão. Quem participou da pesquisa? Então, a gente vai trazer algumas informações. Participaram 61 representantes da geração sênior e da nova geração de 35 empresas familiares da região Nordeste. Nosso objetivo era, assim, é aquela coisa, quando a gente planeja bem certinho, os números bem redondinhos. A gente quer fazer 30 empresas, um representante da geração sênior e uma representante da nova geração, portanto, 60 entrevistas. Aí, na prática, o que acontece? A gente consegue fazer a gente conseguiu, em 2/3 da amostra, fazer com as duas gerações. Mas, em algumas situações, uma das gerações não quis participar. E, em sua maior parte, da geração sênior, que é já um resultado para a gente refletir, né, que a nova geração está mais aberta a essa participação, a conversar sobre longevidade. Isso também vai estar na futura análise. O levantamento, como eu falei, feito de junho a agosto de 2017. Quem foram as empresas? O perfil das empresas, bem rápido, assim, para vocês terem ideia e verem que foi o nosso sentimento de que, embora não tenha representatividade estatística, a gente não pode usar os resultados para generalizar, mas a gente pode afirmar que a gente tem uma amostra muito consistente de empresas longevas para a gente analisar, para a gente refletir. Faturamento anual, 70% das empresas entrevistadas faturam acima de 90 milhões ano, mas algumas faturam um pouco menos que isso. 82% tem mais de 20 anos de atuação e 11% da nossa amostra tem mais de 80. Então, a gente conversou com empresas que já atravessaram alguns momentos de transição de gerações. A natureza jurídica delas, 100% da nossa amostra foi de capital fechado e 80% delas de controle exclusivamente familiar. A gente ainda ficou concentrado em Pernambuco, até por uma questão mesmo de capacidade executiva, mas a gente já começou a ouvir os outros estados do Nordeste. Então, tivemos representantes do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas e da Bahia. O da Bahia, inclusive, à tarde, estará aqui num painel. E, em relação às pessoas que participaram, como eu estava falando, a gente queria que fosse meio a meio, mas acabou sendo, e não foi ruim, não, isso é bom também, 57% da nova geração e 43%, 42,6% da geração sênior. E esses entrevistados, em 2/3 deles, foram familiares, sócios e que trabalham na empresa. Quem conhece aquele famoso modelo dos 3 círculos, ele está bem ali naquele meio, né? Mas parte deles era o familiar que trabalha na empresa, mas não é sócio, possivelmente é herdeiro, quer dizer, é herdeiro. Familiar sócio que não trabalha na empresa, não trabalha na gestão, por exemplo, pode ser do conselho de família, pode estar fora. E um familiar que não trabalha na empresa nem é sócio, está apenas na condição de familiar, integrante da família empresária. E, olha que dado interessante, das 35 empresas, 80% delas se considera que está passando por um processo de sucessão. Então, a gente vai refletir sobre isso, mas a gente fica na cabeça assim, será que a empresa familiar não está sempre passando por um processo de sucessão, né? Mas vamos lá. Já fica cenas dos próximos capítulos. Sobre os resultados. Bom, a gente acabou, está assim, fresquinho aí a conclusão da equipe de campo. Então, a reflexão e interpretação do conjunto dos dados levantados ainda estão em andamento, e o relatório final vai estar disponível no próximo ano. Mas a gente não se conteve. E a gente, na primeira debruçada que a gente fez agora no mês de setembro, de agosto para cá, a gente queria compartilhar uma reflexão com vocês. Uma reflexão. Tinha uma pergunta, das 40 ou 50, mas era uma pergunta que a gente considerava central. O que faz, na sua opinião, um negócio familiar se perpetuar?
Era uma pergunta aberta, a gente não oferecia categoria nenhuma, a gente não oferecia nenhuma indução, fazia a pergunta e esperava a resposta. E foi uma resposta super rica, né? Os entrevistados quiseram falar, e a gente, com esse conjunto de conteúdos, a gente agrupou em algumas categorias. 46% dos entrevistados disseram espontaneamente que profissionalização e capacitação é um pilar da longevidade, um pilar da perpetuidade do negócio familiar. Ter uma gestão capaz, competente, capaz de produzir resultados, capaz de se adaptar e ter gente preparada, familiar ou não, conduzindo essa empresa. 46% profissionalização e capacitação. 43%, sim, coincidência, nosso pilar de formação profissional da família empresária. Convergência com esses 2 pontos. Segundo ponto, sucessão e governança. Para 43% dos entrevistados, a sucessão, ter regras, ter acordos, ter um planejamento do processo de transição, ter uma separação clara entre empresa e família, ter regras de integração entre empresa e família, isso é fundamental para a longevidade dos negócios familiares, para 43% dos nossos entrevistados. Isso tem a ver com nossos painéis da tarde. O painel 3 de sucessão, o painel 4 da governança da família empresária. Terceiro, respostas espontâneas. Inovação e diversificação do negócio. A empresa se perpetua, na opinião dos nossos entrevistados, se ela sabe se adaptar ao que está acontecendo no mercado. E isso vai ser objeto do nosso painel 1. Aí ficamos super felizes. Os eixos que a gente tinha proposto surgiram espontaneamente, com altas incidências. Surgiram outras coisas também. Tiveram um bloco ali, 21% mencionaram a importância da cultura família-empresa, a cultura familiar influenciando a empresa e, no longo prazo, a cultura da empresa influenciando a profissionalização da família. Isso é um ponto é um eixo da longevidade. 13% apontaram a existência de uma liderança, um pouco que o Boris falava antes, liderar as transições, liderar a gestão, quer dizer, ter esta liderança clara, e a sustentabilidade financeira, né? Saber reinvestir no negócio, saber usar, saber separar o dinheiro do negócio do dinheiro da família, enfim. Agora, teve um aspecto que foi o mais citado de todos. E que a gente olhou e, olhando assim, se debruçando nos resultados, a gente entende que é o pano de fundo de qualquer um desses pilares aí, que é a coesão e o comprometimento da família. Um negócio familiar só se perpetua se a família estiver junta e querendo que ela se perpetue. Se a família não estiver junta, não vai ter familiar lá na frente. E se eles não quiserem, a coisa não acontece. Então, o pano de fundo é coesão e comprometimento. A gente tem um painel específico para tratar isso? Não, a gente não tem, não. Mas a gente tem uma proposta a fazer para vocês e vocês vão nos ajudar a avançar nessa reflexão, que é o nosso convite. No painel de inovação, esse painel 1, como é que a inovação pode estimular a coesão e o comprometimento da família? Jonas, Sérgio, Marcos, ajudar a gente a refletir. Quando a gente vai falar de processo de inovação do negócio, tem uma forma dele funcionar como um catalisador da coesão e do comprometimento da família? Vamos refletir sobre isso? No painel 2, Ricardo, as acionistas da Moura, Célia, vamos todos refletir se a formação profissional da família pode estimular a coesão e o comprometimento? No painel 3, à tarde, Mariana e seus convidados, vamos refletir como é que a gente usa o processo de sucessão para estimular a coesão e o comprometimento da família. Vamos usar esse espaço para isso. No painel 4, como é que a governança pode estimular a coesão e o comprometimento da família? Então, fica aí esse convite para reflexão no dia de hoje, e eu espero que vocês aproveitem bem muito, como a gente aproveita.